Como conduzir uma reunião com o seu potencial cliente? A primeira fase do desafio você já passou, que foi agendar a reunião com ele, correto? Agora é a hora da verdade, a hora que você vai compartilhar a sua solução, levantar as dores, necessidades, entender ali o lado do cliente e conduzir ali a conversa até o fechamento ou aos próximos passos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu sou consultora em inteligência comercial. E eu montei hoje uma estrutura dividida em 6 fases, que é baseada não somente, né, nos meus 15 anos aí de experiência em vendas, mas também eu trago muito de um conceito da Winnie by Design. Para quem não conhece, a Winnie by Design é uma empresa de consultoria global. Ela é focada, especializada em empresas de tecnologia, né, as startups, que têm assinatura recorrente, e ela tem uma estrutura de receita chamada Revenue Architecture. Eles projetam as estratégias de go-to-market que alinham marketing, vendas e customer success, que é o sucesso do cliente. E ele foca na jornada do cliente no modelo de funil chamado bow tie, que é o funil gravata. Então, vai de venda, retenção até expansão, invertendo o funil tradicional ali para se concentrar no impacto do cliente, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, um princípio inicial de como conduzir ali a reunião. A primeira fase é a preparação, tá? Eu gosto muito de falar dessa parte. É a parte que você pesquisa sobre o lead, sobre a empresa que ele está, você prepara as perguntas de qualificação, você pode usar algumas metodologias, eu trago aqui alguns, que é o SPIN, o BUNT, o MEDIC, são inúmeras as metodologias. Você vai escolher aquela que melhor se encaixa para o seu negócio. Eu gosto muito do SPIN, tá? Fugindo um pouco ali de Winnie by Design, que usa a MEDIC. Eu gosto do SPIN porque ela se encaixa em diversos tipos de, né, segmentos e negócios, tá? Deixa tudo isso preparado. Tenha num bloco de notas, seja no computador ou no seu caderno, né, o nome do cliente, né, o horário da reunião, você fica ali, se prepara pelo menos uns 15 minutos antes ou até meia hora antes, a depender da complexidade da solução que você vai explicar ou do quão técnico é aquele lead que você vai conversar, então você vai se organizando da melhor forma aí que funciona, tá? Então tenha isso em mãos, quais as perguntas principais de qualificação que você não pode deixar de fazer, anota. Eu gosto muito de usar o Obsidian, que é um bloco de notas aqui do computador. Você vai deixar separados os cases do setor, caso não tenha esses cases dentro da sua apresentação, né? O que a gente costuma fazer é, você monta a apresentação lá em PPT e deixa todos os cases em slides ali. E você oculta aqueles que você não quer apresentar e só vai apresentar os cases que faz sentido para aquele setor. Se você não tem os cases estruturados ali no PDF, no PPT, não tem problema. Durante a conversa você comenta algumas empresas ou até mesmo na parte dos slides com os logos das empresas que você já atendeu, você pode comentar, olha, a empresa X, do mesmo segmento que o seu, a dor era essa, a gente resolveu com a nossa solução e o impacto, o resultado foi esse. Basicamente essas 3 premissas, tá? Qual que era a dor, o que a sua solução resolveu, qual foi o resultado, o ROI disso tudo. E depois você define o objetivo claro da reunião. O que você quer com essa reunião? Anota ali, eu preciso fazer com que o cliente entenda a minha solução, ele saia sem dúvidas e que eu consiga agendar uma próxima reunião, né? Eu preciso saber se ele é o decisor, quem que eu posso trazer para as próximas reuniões. Então, assim, anota o que você precisa saber. Tá tudo isso anotado no seu bloco de notas ou no seu caderno, a gente começa a reunião ali com o cliente. Então, você está compartilhando ali o vídeo, né? Vocês estão via video meeting ou uma reunião presencial. O primeiro passo é construir rapport. Rapport, para quem não sabe, é uma palavra francesa onde você constrói relacionamento ali com a pessoa do outro lado. Você traz assuntos relacionados à pesquisa que você fez sobre o lead, para quebrar um pouco o gelo ali no início. Você pode falar da cidade, onde você está localizado, poxa, já visitei essa cidade, já fui em tal lugar. Então, trazer ali essa conexão que foge um pouco do tecniquez para construir esse relacionamento que até falam quebra-gelo ali, traz essa proximidade, né, o humano, isso é muito bom. E o primeiro, né, desses passos na sequência é alinhar o objetivo da reunião. Tem muita gente que não faz isso,
eu recomendo fazer porque você alinha, né, as expectativas dos dois lados. Tem um método chamado ACE, que é o da Winning by Design, inclusive, que é o agradeça, cheque o tempo e estabeleça o objetivo final. Então você vai falar assim, fulano, obrigada pelo seu tempo, de você estar aqui conversando comigo hoje, entender um pouquinho do que a gente faz, eu também entender aí do seu lado. A gente tem 30 minutos para essa reunião, é ok para você? Tudo bem se acabar estendendo um pouquinho, uns 15 minutos a mais? Alinha isso com o cliente para valorizar o tempo dele e também o seu. E estabeleça o objetivo final. Ou seja, com essa reunião, o meu objetivo é que você entenda, né, o que a gente faça e no final a gente consiga evoluir para os próximos passos, se fizer sentido para você, caso não faça sentido, a gente vai tirando as suas dúvidas até entender se é o momento mais adequado para você para seguir em frente. Então estabelece, deixa isso em aberto, não é para ser nada amassante, tá? Vou fazer reunião, tem que vender. Tá? Deixa aberto porque até mesmo a gente tem que entender o time do cliente. E definir as expectativas, que é basicamente alinhado ali ao objetivo, né? Então, o objetivo é, dentro desses 30 minutos, eu escutar, né, um pouco do que você faz, entender quais os desafios relacionados a isso e isso, aí ver se a nossa solução vai fazer sentido para você, tá? E daí a gente parte para o início ali da conversa, que é a descoberta. Antes de você começar a compartilhar ali a sua apresentação em PPT, fazer algumas perguntas abertas de qualificação. Isso ajuda muito você a conduzir a reunião de forma mais adequada, tá? Então você vai ser mais assertivo na condução da sua reunião. Então não adianta você abrir o seu PPT, começar a falar da sua empresa, missão, visão, valores, por que a gente existe, a gente faz isso e aquilo, e fica aquela coisa muito robótica. Não, a gente não precisa seguir à risca todos os slides que está dentro do seu PPT institucional. Deixe de uma forma leve. Entenda o perfil do seu cliente. Se ele for uma pessoa mais técnica, foque naquilo que ele quer ouvir. Se é uma pessoa mais visual, você pode permear por alguns slides. Se é uma pessoa que é muito objetiva, está com pressa, seja objetivo também. Fale aquilo que ela quer ouvir. E nesse início de conversa, depois que você criou o rapport, aplicou o ACE, definiu as expectativas, faça algumas perguntas abertas que definem parte da sua qualificação daquele lead, tá? Então eu trouxe aqui duas metodologias, que é o SPIN. O SPIN é situação, problema, implicação, o impacto e a necessidade. Basicamente, a situação, você vai fazer perguntas abertas, entender o contexto, o cenário do cliente, em relação a processos, ferramentas, rotinas, tá, usadas ali. Por exemplo, um exemplo de pergunta. Quais canais a sua empresa usa para divulgar produtos? Se você é uma agência de marketing, por exemplo, ou alguma solução ali de automação, de envio de e-mails. Então, como você gerencia o envio dos seus e-mails marketing, vendas hoje? Então, você faz uma pergunta um pouco mais aberta e deixa o cliente contar ali a história, né, ser um pouco mais elaborado ali, tá? Então, daí já nessas perguntas abertas ele acaba abrindo mais informações e você não precisa tornar aquilo interrogatório e nem deve ser, tá? Problema, revelar as dores. Você precisa entender as principais dores que ele tem hoje na área que ele vive, tá? Então, por exemplo, você segmenta listas de contato por interesse, quais desafios você enfrenta na análise de campanhas. Então, ali você vai deixar tudo pronto. Quando você desenhou ali o seu playbook, todas as perguntas de qualificação, você já vai ter todas as possíveis perguntas que você pode fazer para cada segmento que você for fazer reunião. Eu não vou entrar em detalhes em todas aqui, mas é basicamente isso, tá? Você vai explorar o cenário dele, vai levantar quais problemas e quais as consequências, né? O que implica, qual que é o impacto se ele não resolver isso e a necessidade dessa solução, tá? Vai fazer o cliente verbalizar ali o que seria ideal para melhorar a eficiência do processo dele. Então, basicamente, você usa esse método do SPIN ou o MEDIC, que é usado, né, na Winning by Design, onde cada acrônimo tem, né, a sua função. Então, as métricas, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pen e Champion.
Eu vou passar aqui, que está em português. Então, as perguntas para você entender as métricas específicas daquele lead que você está conversando, quais que são os indicadores, né, os KPIs que eles precisam alcançar. Então, isso torna uma reunião um pouco mais específica ali quando você começa a perguntar mais de métricas. Quanto mais técnico e consultivo você como vendedor, mais assertivo você vai sendo ali em explorar a situação atual, o cenário do cliente e essas necessidades e dores, tá? O economic buyer, que é o comprador econômico, ele é a pessoa com autoridade ali para decidir pela compra, tá? Então, é explorar se ele realmente é o tomador de decisão, caso não, quais pessoas estão envolvidas. Isso tudo você não precisa fazer no início da conversa, você vai mesclando essas perguntas no decorrer ali da reunião, tá? Você não vai tornar isso um interrogatório já ali no começo da reunião. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma estrutura de como você deixa organizado para ir depois conduzindo, tá? Critérios de decisão, né? Quais os critérios que ele usa para decidir a compra, o processo de decisão, né? Conhecer os passos, o cronograma, quanto tempo, né? Até o fechamento final da negociação. Isso geralmente a gente faz um pouco mais ao final da reunião. Identificar as dores, e o campeão é aquela pessoa com quem muitas vezes você marca a reunião com o champion, né? O que a gente fala que é o campeão. Ele é o seu influenciador dentro da empresa. Pode ser que ele não seja o tomador de decisão, mas é ele que vai ser o defensor interno na organização ali com o pessoal que vai tomar decisão dentro da empresa dele. Então, você tem que conquistá-lo. Eu trago de uma forma estruturada aqui alguns exemplos, eu não vou entrar em detalhes em todos eles. Tá? O MEDIC é uma metodologia usada para a parte de diagnóstico, da qualificação, tá? Dentro do SPICE, que é uma jornada que pega desde a conscientização até a retenção, expansão, então ele passa por toda a jornada do cliente, todas as áreas, e especificamente na parte de qualificação tem o MEDIC. Tá? Então levantou, você tem já isso desenhado, né? Fez algumas perguntas ali de descoberta, escuta ativa principalmente, 70% do tempo você tem que escutar o seu cliente. Tem muito vendedor que acaba transformando a reunião num monólogo, onde ele acaba falando mais do que o próprio cliente. E isso, pessoal, é muito chato, para falar a verdade. E não gera conexão nenhuma com a pessoa ali do outro lado. E outra, a gente está lidando com pessoa, né, com um ser humano. Então é importante a gente ouvir do outro lado e transformar essa conversa em algo leve. Mesmo se a sua solução é muito técnica, a gente tem que deixar a conversa leve. Tá? Então, isso tudo está muito bem estruturado aqui para vocês entenderem, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa malemolência de deixar também a conversa conectada com a pessoa ali do outro lado, leve, trazer a empatia nisso tudo. Então isso é super importante. E explorar a dor e o impacto disso no negócio do cliente. Qual que é o impacto mais importante para ele? Na Winning by Design é dividido aí em racional e emocional. As dores racionais, né, o impacto racional, geralmente é relacionado à empresa. Então, lucro, volume, dentro do lucro, eu preciso reduzir custos, tenho que aumentar a receita, eu preciso aumentar minhas vendas, eu preciso fazer a abertura de novos mercados. E do lado emocional, que é o impacto no cliente, né, e o impacto pessoal, é mais no sentido de qual que vai ser o impacto no cliente, a experiência dele, né? A interface ali da solução, a usabilidade, caso seja aí um software, o que vai facilitar a vida do meu cliente. E para o lado pessoal dele como profissional dentro da empresa, pode ser uma ameaça. Se ele não resolver esse problema, ele pode ser demitido, né? Ele ou ela pode ser demitido. Ou pode ser uma oportunidade, se ele conseguir resolver num período de tempo X, é uma oportunidade até para ele ser promovido, né? Então, tudo isso, pessoal, a gente tem que explorar dentro da conversa com o cliente, não só o racional, mas o emocional também. E são essas diferentes maneiras, né, de como a sua proposta de valor afeta os negócios do seu cliente, que você precisa saber qual tipo de impacto é mais importante para ele. O impacto racional ou emocional.
Geralmente, os impactos mais comuns é o de aumento de receita, a necessidade de crescer muitas vezes supera, né, a redução de custos, porque a maioria das empresas ela está muito concentrada no crescimento, no aumento do valor do negócio. Redução de custos também é um impacto comum. Uma solução que aumenta a receita depende de um modelo orientado pela eficácia, né? Então, comparar isso com uma solução que reduz o custo, que depende de uma proposta de valor orientado pela eficiência. E um outro impacto é melhorar a experiência do cliente, né? Melhorar a interação, os resultados ali, o que melhora a produtividade. Eu trouxe aqui o modelo da Winning by Design, que eles falam que são camadas de impacto que são como cebola. Então, para você ir entendendo cada camada dessa, você vai fazendo as perguntas certas para levantar ali, diferenciar essas dores emocionais das racionais. Geralmente de 2, 3 perguntas ali para entender o impacto, tanto da parte racional quanto da parte emocional ali para aquele cliente. E agora, a terceira fase da reunião é quando você entra de fato na apresentação, naquele seu PPT. Então você vai começar a apresentar sobre a sua solução, você não precisa entrar em detalhes ali no início, que tem toda a sua história, você pode passar brevemente, falar assim, olha, eu vou contar um pouquinho, por que que a gente existe, passa bem batido, coisa de 2, 3 minutos no máximo, e daí você já vai na parte que interessa, que é falar da sua solução. Vai compartilhar alguns cases relevantes, que nem eu comentei no início, se tem na sua apresentação ou se está num slide de logos, você pode contar ali brevemente qual que era a dor, o que que você resolveu, qual que foi o impacto. Então, como vai conversando ali com o cliente, deixa aberta também a conversa para ele te interromper e perguntar, caso ele tenha dúvidas. É um formato que eu prefiro fazer com esses leads, né? Durante a conversa, eu falo para a pessoa, olha, se você tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, não tem problema me interromper. Tem algumas pessoas que organizam as perguntas para fazer no final ou vai interrompendo e vai fazendo ali durante a conversa, tá? Isso fica a critério do cliente, sempre deixa para o cliente escolher o que ele prefere. Mas basicamente ali, tá compartilhando os cases, você vai mostrar o seu diferencial competitivo para o cliente entender em relação às concorrências, o porquê que vocês são diferentes, o que você traz de valor que é diferente do concorrente. Então, assim, trazer essa segurança, essa confiança ali para a pessoa do outro lado. E depois na quinta fase, a fase das objeções, isso vai já acontecendo durante a conversa, né? Se o cliente vai te perguntando algumas dúvidas técnicas, ou se você já passou a parte de preço e ele falar, poxa, tá caro, então você mostrar, né? Contornar essas objeções, mostrar o real valor, o retorno do investimento. Se o cliente falar, olha, eu preciso pensar, porque eu tenho um bloqueio em relação à minha equipe, vai ser uma dificuldade, a minha diretoria precisa dessas premissas para poder aprovar, ou né, já tem um fornecedor. Então você tem que ter essas objeções já estruturadas por situações anteriores, né, para quem assistiu a minha aula lá sobre playbook, né, de como construir, né, um processo de vendas. No playbook você coloca todas as objeções possíveis que você já passou e como que você contornou. E é importante estar preparado para isso. Né? Se você não está preparado para isso, provavelmente a sua reunião vai deixar a desejar. Se você é um vendedor novo, que ainda está em período de rampagem, importantíssimo estudar e treinar antes da reunião com o cliente. Tá com dúvida? Né? Pergunta para o gestor, treina mais um pouquinho, olha, se ele me falar que tá caro, como que eu posso contornar? Então, estude muito bem antes de conduzir e contornar essas objeções da forma mais adequada. Se você já é um vendedor de longa data, há muito tempo, né, de casa, já tem na ponta da língua como contornar essas objeções da forma mais adequada. Então, assim, são inúmeras as objeções que podem surgir a depender de cada negócio. Então, tenha isso estruturado. Você provavelmente já imagina quais vão ser as objeções que esse lead vai te perguntar durante a reunião, porque tem algumas objeções que elas acabam sendo sempre as mesmas, então você acaba ficando craque em como contornar elas. E é importante de trazer esse contorno da objeção de uma forma de ele enxergar valor na sua solução, em querer fechar com você e não com um concorrente
ou se ele já tem um fornecedor, quando ele pretende trocar esse fornecedor, entender se esse fornecedor está entregando o resultado que ele espera, tá? Então, assim, são várias as situações. E a sexta e última fase de como conduzir a reunião é a etapa do fechamento. Você vai fazer um resumo dos acordos, você vai retomar a abertura do ACE. Lembra no início da reunião que a gente disse isso? A gente conseguiu abordar todas as suas dúvidas? Ficou alguma coisa pendente que você gostaria de entender melhor? Então você vai escutar ali o cliente. E, finalizado isso, você pergunta, né, como fechamento. Você está pronto, está pronta para ir adiante? Faz sentido? Como que a gente pode alinhar agora os próximos passos? E a partir disso você confirma esses próximos passos. Vai ser uma próxima reunião, já amarra a próxima data, já confirma os horários, quem que deve estar envolvido nessa próxima reunião, agenda isso já pelo seu CRM, já manda na hora ali, confirma se a pessoa recebeu, defina os responsáveis que vão estar ali envolvidos nessa próxima fase, tá? E feito isso, pessoal, dessa estrutura que eu trouxe para vocês de como conduzir uma reunião de forma mais adequada, é uma estrutura que funciona, isso as maiores empresas, né, de tecnologia usam uma estrutura como essa, eu dei uma adaptada, mas você vai flexibilizar aí de acordo com o seu modelo de negócio e não tem segredo, né? Tem que ter estrutura e processo, mas você torna isso de uma forma leve ali para quem está do outro lado, né? A gente está falando com uma máquina, a gente está falando com pessoas, então a gente tem que também ter a entonação de voz, deixar o ambiente animado, a gente está interessado, escutar de verdade a pessoa que está ali do outro lado, então trazer isso de uma forma muito conectada, fazer com que o cliente se sinta seguro com você, se sinta confiante, que ele saia da reunião com todas as dúvidas esclarecidas e que ele enxergue valor na sua solução. Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês. Se tiver algum ponto da aula de hoje que vocês gostariam que eu aprofundasse, comenta aqui no vídeo qual outro tema de aula que vocês gostariam que eu trouxesse. E se vocês conhecem alguém que está passando por esse momento que precisa entender melhor como conduzir uma reunião com o cliente, encaminhe esse vídeo, curta, compartilhe, siga meu canal e a gente se vê na próxima aula.